Olá, meus amigos, outra vez aqui Edmundo Silveira no programa CT5, no Instituto Casa de Vovó Dedé, onde nós estamos recebendo um grande amigo de muitos anos de trabalho no esporte, que é o Dr. Cláudio Thaumaturgo, onde ele faz uma função de fisioterapeuta e é considerado um dos melhores do nosso estado. Então, nós vamos aprender, desenvolver conhecimentos e ter essa preocupação em fazer uma recuperação, em fazer um tratamento que é de uma importância muito grande para o ser humano. Não é só o atleta. Vamos falar da alta performance, mas também o cidadão comum. Dr. Cláudio Thaumaturgo, a satisfação da CT5 recebê-lo é muito grande. Nós ficamos honrados em ter uma pessoa do seu quilate aqui com o nosso programa para explicar para nós o que o fisioterapeuta faz, qual é o movimento dele, qual é a sua ação dentro de uma recuperação ou de um tratamento para um jovem atleta, um cidadão comum que está sentindo dores na parte inferior ou superior do seu corpo. Fique à vontade para fazer sua apresentação. Pode falar à vontade da sua clínica, tá certo? Dizer onde é que ela fica centralizada, para que a gente possa ter uma referência já para uma necessidade, já buscar esse caminho. Eu tenho um sobrinho que foi acometido de poliomielite. E esse sobrinho é que eu levava ele para a fisioterapia, né? Quase todos os dias lá no... A mãe dele trabalha no estado. E no setor de fisioterapia do estado, eu acompanhei os primeiros passos dele tentando se recuperar, né, da doença, né? E despertou eu estudar fisioterapia. Aí terminei o científico, fiz o vestibular, graças a Deus fui aprovado na Universidade de Fortaleza e colei grau em 1987. Comecei primeiro emprego, né, de estagiário na Uniclínica, com o Dr. Vandor Cruz, que foi uma escola para mim, foi uma pessoa que me ajudou muito em conhecer todo o processo de recuperação, desde uma consulta, de um processo cirúrgico, de uma reabilitação de um atleta, e teve a oportunidade da gente trabalhar no Ceará pela primeira vez numa equipe de futebol. Em 89, a minha entrada no Ceará, através do Dr. Vandor, né? Na equipe do Dr. Vandor, nós começamos a trabalhar com futebol, com atletas. Fomos campeões em 89 e 90, nos 2 anos seguidos, e depois migramos para o Fortaleza. 91, 92, a gente já estava no Fortaleza, também sagramos campeões. Então, daí que começou a gente tratar atletas, né? Porque o Dr. Vandor era médico, hoje, aliás, ainda atende jogadores ainda de futebol, né? De alta performance. E eu na clínica, na Uniclinic, né? Estagiário, né? Tinha acabado de me formar e comecei a me aperfeiçoar. E a gente já, em 2006, eu assumi o Departamento Médico do Ceará e passei por 6 anos sendo chefe do Departamento Médico e de Fisioterapia do Ceará Esportinho Clube. E no Fortaleza eu trabalhei em 91, 92, 93. Hoje eu sou membro da comissão de arbitragem da Federação Cearense de Futebol, atendo os árbitros que me procuram, né? Que tem lesões, que árbitro também tem lesões, né? Existem lesões em árbitro de futebol. E, graças a Deus, hoje nós temos a nossa clínica, que fica situado na Avenida José Basta, Ortoclínica, clínica de ortopedia e fisioterapia, onde a gente atende desde o paciente, vamos supor, um pai de família, um paciente normal, a um jogador de alta performance. Nós temos essa clínica há mais de 28 anos que essa clínica a gente fundou, e hoje é considerada, hoje no estado, a maior clínica em atendimento do estado do Ceará. Pô, que legal, que história interessante você me passa, Dr. Cláudio. Dr. Cláudio Thaumaturgo, nós vamos colocar aqui porque a amizade que nós temos é muito longa. Você, quando me falou aí
da Uniclinic de 1997, Dr. Vandor Cruz. Dr. Vandor Cruz é um médico, dono da Uniclinic, né? E que criou esse clube chamado Uniclinic, que hoje é Clube Atlético Cearense, não é isso? E eu me lembro de toda essa história que você está me falando, porque além de eu ter sido atleta e já ter teu acompanhamento, ter verificado algumas coisas, depois você como médico ou como doutor, né, da área da fisioterapia, começamos a nos conhecer também porque eu fazia parte dessa equipe do Uniclinic. Era o Danilo Baratinha, que é o Danilo Augusto, nosso amigo treinador, e eu era um membro auxiliar dele naquela época. E a gente fazia o trabalho de treinamento de goleiro lá e desenvolvimento da base do Uniclinic, que foi uma grandeza para nós, que no primeiro ano... 1997. 97. Nós fomos campeões já cearense na categoria, se não me engano, sub-20 ou era sub-17. Então, quer dizer, o Uniclinic já começou grande, né? E tu fazias parte, mas trabalhava mais diretamente dentro do hospital, né? Junto com o Dr. Vandor Cruz. Então, é uma história muito interessante, e essas tuas passagens pelo Fortaleza, Ceará, Ferroviário, os clubes todos, e a própria Uniclinic, a própria sua clínica, né? A gente tem uma ligação, e eu fico muito contente em estar contigo aqui, porque eu queria que tu falasse para mim sobre exatamente isso, que a minha maior preocupação é que as transições dos jogadores de futebol, os grandes ídolos que nós tivemos, eles têm problemas clínicos, médicos, né, de recuperação, e tudo. Hoje já são homens com 50, 60 anos de idade, e mesmo assim ainda continua contigo fazendo tratamento na tua Uniclinic. Fala sobre esses nomes, essas pessoas que acompanham lá, como o João Carlos, o Josué, o Alves, esse pessoal todo grande do futebol cearense. Bem, esse pessoal aí que sempre me procura, né, me indica também, certo? Me indica muito, né, porque conhece o potencial da nossa clínica, a nossa experiência, o nosso caráter, o nosso trabalho sério, né, da ortoclínica, o Dr. Cláudio com a equipe. Eu também não resolvo só, eu tenho uma equipe por trás de mim, né? Eu tenho 12 fisioterapeutas que trabalham comigo, tem médicos, tem nutricionista, tem fisiologista, tem ultrassonografista. Então, isso aqui é uma equipe que todo mundo traça um programa, um protocolo para chegar ao sucesso que é a recuperação final dos atletas e dos pacientes. Mas eu sempre digo, e você vê lá na clínica, se você entrar na minha clínica hoje de manhã ou de tarde, você vê ex-atleta do futebol cearense fazendo recuperação, porque eles ainda têm a parte recreativa, a parte esportiva, que eles gostam de bater seu rachinha de sábado. Sim. E aqui e acolá, sente uma lesãozinha no joelho, uma lesão muscular, ou então um acidente caseiro mesmo, então um acidente automobilístico, um acidente de motocicleta, né? Aí a gente está sempre lá na clínica à disposição dessa gama de ex-profissionais que fizeram a minha história também. E eu, com questão de gratidão, certo? Eu sempre procuro atender da maior forma possível, independente de pagamento, de honorário, sim ou não. Muito bom saber disso. Muitas das vezes eu uso esse expediente como tu usas, doutor Taumaturgo, no sentido que, quando eu vou falar com os grandes atletas que chegaram à seleção brasileira, viajar isso aqui, eu digo assim, vocês foi que me fizeram isso, cara. Exatamente. Eles, na época, eram os garotos que chegavam sem ter qualidade de alguma coisa tal, e a gente levava um treinamento, uma orientação, e eles chegaram ao sucesso. É como tu fazes. Tu, assim, quando chegou como fisioterapeuta, foi fazer o tratamento, e os caras lá fizeram sucesso, chegaram a ser campeões, ganhar os títulos e tal, não sei o quê, e eles fizeram de você um grande fisioterapeuta, que hoje é visto pelo Brasil como um dos maiores do estado. Como também, Edmundo, eu queria aqui relatar o nome de uma pessoa, um médico renomado, Dr. Agripino Magalhães, né? Sim. Trabalhamos juntos há 30 anos, operamos junto na parte de joelho, certo? Realizamos muitas cirurgias de atletas. Se eu for contar aqui os atletas que nós operamos e fez a fisioterapia com a ortoclínica comigo, a gente vai passar aqui 2 dias com 2 noites, e não termina ainda os nomes. Quando você me falou sobre ter... Então, doutor Agripino... Pois não, pois não. É os ortopedistas mais experientes hoje do estado do Ceará. Para mim, né, pela experiência que tem, pela experiência que vive, pela experiência que ele vai buscar na França, onde é o maior centro de reabilitação de joelho hoje em Lyon, sempre está lá, vai 2 vezes por ano se reciclar, reciclar e se, como diz a palavra,
se atualizar, entendeu? Então, o doutor Agripino é uma referência no estado do Ceará, e eu queria deixar aqui esse registro aqui, certo? Sim. E fazer parte da equipe do doutor Agripino nas cirurgias de joelho, que operou quase todos os jogadores de futebol cearense da década de 90 e final de 80. Até agora, o doutor Agripino tem operado aqui vários jogadores. E dessa parte que você falou dos ex-atletas, certo? Se eu disser que foi quase todos, 100%. Tangerina, né? Léo, grandes jogadores nossos. Léo zagueiro ferroviário, João Carlos, tantos outros, aqui que me falha a memória, mas foi todos operados pelo doutor Agripino e cuidado na fisioterapia pela minha equipe, pelo doutor Cláudio. Muito legal, muito interessante. E importante também falar do doutor Agripino, né? Sim, claro, a gente tem a mesma rodagem, a mesma estrada. Essa importância... Se tiver dinheiro, paga. Se também não tiver, também faz. Isso é outra coisa de teu coração, né? A pessoa você é um profissional vencedor, né? E que ainda tem essa satisfação e esse prazer de fazer recuperação de jogadores, que nem todos os jogadores fazem sucesso financeiro, nem todo mundo tem essa transição, né? De sair de uma situação de atleta para uma função e grandeza, né? Muitas vezes tem dificuldade. E outra coisa, a maior propaganda do profissional, certo? É a propaganda boca a boca. Eu sinto feliz quando chega um paciente de Tocantins, um estado bem longe do Ceará, sim, e vem aqui me procurar para operar com o doutor Agripino e fazer o tratamento comigo. A recuperação da Parnaíba, de São Luís, de Teresina, de estados circunvizinhos, está entendendo? Certo? E tem jogadores que vêm aqui e vão sair para operar no outro estado, achando que aqui está ultrapassado, que está fora do contexto. Aí chega, rapaz, o doutor Agripino já morreu, não está lá não. E o doutor Cláudio Tomatuco, fisioterapeuta, Vamos aqui, você está me falando uma coisa de uma importância muito grande e vem me lembrando o seguinte, porque atleta de futebol e o cidadão normal tem muito problema de joelho. E esse tratamento, essa recuperação, qual é a preocupação que esses têm que ter? Porque jogar bola, você não vai impedir. Quem gosta de jogar bola, quem já jogou, gosta de bater seus rachinhas, ele vai até machucado, ele vai até puxando da perna. Não é assim? Então, esse cuidado, como é que deve ser feito? Tu que tem experiência, vivência sobre isso, passa essa informação para quem não está nos assistindo. Edmundo, é o seguinte, o joelho é a maior articulação do corpo, né? O joelho e o quadril. Depois do quadril, o joelho é que faz todos os movimentos direcionais do corpo. Entendeu? E tem um movimento chamado de rotação, translação, flexão e extensão. O joelho tem 3 articulações, né? Tem a tíbia femoral, tem a patela femoral e tem a tíbia fibular. Você está entendendo? E vários ligamentos. E tem 4 ligamentos de maior importância. São 2 cruzados, o anterior e o posterior, e o colateral lateral e o colateral medial. Como também tem 2 meniscos, que são estruturas que são responsáveis pelo amortecimento, evitar o contato, evitar o choque entre a tíbia e a fíbula, a tíbia e o fêmur, entendeu? Amodando a articulação, lubrificando e deixando você na posição bípede confortável. Certo. Agora, o que acontece nas lesões de joelho, o joelho precisa estar com a musculatura bem fortalecida, certo? Que tem um reflexo, tem um movimento proprioceptivos, que são exercícios que são reagidos de forma automática. Você escorrega aí o joelho, sabe? Segura logo o peso do corpo, a musculatura tem que reagir rápido, porque se a musculatura não reagir rápido, aí vai sobrar para quê? Para os ligamentos. Aí os ligamentos vão romper, vão estirar e vai acontecer a torção, certo? E os ligamentos são importantes para a estabilidade do joelho. Mas os estabilizadores dinâmicos, que são os músculos, são mais importantes ainda. Tem que estar sempre fortalecido para prevenir lesões, certo? Na prática de qualquer esporte, que tenha contato direto ou indireto. Olha, muito legal, muito interessante a gente saber. E esses cuidados que cada cidadão tem que ter, né? Porque quando você é atleta e tem os cuidados necessários, que é a força muscular, e quando você não é mais atleta? Porque não tem essa força muscular, dessa preocupação que tu falou aí. Quando você não é atleta, Edmundo Silveira, geralmente você já está nessa faixa etária de 45, 50, 42, 43. A gente
já tem que pensar na andropausa, no homem, e menopausa na mulher. Você já passa de diminuir a produção de colágeno. São substâncias importantes para os músculos e para as articulações. Aí você tem que ter um acompanhamento rigoroso, anual, semestral, entendeu? Para saber como é que está a tua densidade mineral óssea, se tem osteoporose, osteopenia, né? Como é que está a tua quantidade de colágeno, como é que está tendo a tua reposição de vitamina D. Então, entendeu? tem que fazer exames para poder saber o quanto você está de... Exatamente. Tem que detectar, certo? E combater e prevenir e tratar. Porque esses fatores é que vai te dar lesões na terceira fase da sua vida, que é o envelhecimento, tá entendendo? Eu tenho, por exemplo assim, eu uso um espaço que chama-se Arena HJ, ali no bairro do Henrique Jorge. Tem um campo sintético, e você sabe que campo sintético é duro, né? Mas tem muitos amigos meus na nossa faixa de idade para baixo, tá certo? De 50 até 60 anos, jogando. Todos eles gostam de toda segunda. Isso aqui para mim é meu remédio. Mas não se cuida, não faz uma academia, não faz uma proteção de muscular, não faz proteção de nada, né? Aí, de vez em quando, eles estão me cobrando assim, professor, o senhor sabe alguém que possa ver aqui, porque eu estou sentindo a pau, chuto, sinto dor no joelho. É consequência exatamente disso, né? Pronto. A maioria das areninhas aqui feitas aqui pela prefeitura e pelo governo do estado, certo? A gente vê que tem, pelo menos na minha clínica, aparece todos os dias paciente com bursite e tendinite nas articulações do joelho, tornozelo e quadril, devido ao impacto. Ou porque ele está praticando muitas vezes por semana, por mês, entendeu? Demorando muito, em vez de bater um rachinho de 40 minutos, está batendo um rachinho de 90, de 120, vai para outro racha, né? E com isso vai absorvendo energia, né? Por causa do impacto. E daqui a pouco os tendões não aguentam, começa a reclamar e começa a tendinite, entendeu? Por impacto. A tendinite irritativa. Até chegar a uma estresse, uma ruptura desse tendão. Só contar aqui um pequeno exemplo, que eu quero chegar no outro ponto, mas um pequeno exemplo. Eu tenho um amigo que ele joga, ele diz assim, Edmundo, eu não sei, rapaz, eu continuo até jogando, mas eu sinto uma dorzinha fisgada aqui, assim, perto da minha virilha, tal, não sei o quê, e quando começa a doer, aí eu paro. Isso é consequência de quê? Desse terreno, desse chão, do quadril? Às vezes é o piso, e às vezes a gente tem que averiguar, pesquisar. Porque ele joga 2, 3 vezes por semana. A gente tem que pesquisar porque ele já pode estar no risco de osteoartrose. Entendeu? Porque quando você chega a 45 anos, tanto homem como a mulher, você diminui a produção de estrógeno, de andrógeno, que são os hormônios, como também de produzir o colágeno e o ácido hialurônico. O ácido hialurônico hoje no organismo é de fundamental importância para lubrificar as articulações, o líquido sinovial. Você está entendendo? Aí, às vezes, já é um bom sinal que você tem que ficar alerta porque ali pode ser um problema sério. De imagem profundo, que é a ressonância magnética, para ver se o paciente já está fazendo uma predisposição de artrose da cabeça do fêmur, uma necrose vascular da cabeça do fêmur, provocado, certo? Pela diminuição desses processos que eu lhe falei. Essas substâncias, como andrógeno, estrógeno, ácido hialurônico e colágeno. Muito importante, né? O atleta ter o cuidado no seu físico. Se você descobrir e prevenir e tratar, certo? Você evita uma cirurgia maior, uma artroplastia, entendeu? De quadril, uma troca da articulação por uma prótese artificial, por uma peça artificial. Chama-se artroplastia. Você pode fazer no joelho, como também no quadril, que são as articulações de carga. Muito importante a gente estar sabendo dessas coisas. Uma coisa que eu queria perguntar para ti, e faz parte desse programa, exatamente isso. Antes, né? Vamos dizer, você está com 30 anos rodando, fazendo os melhores tratamentos possíveis aqui no estado. Então, veja só o seguinte. Antes, a gente tinha o fisioterapeuta como um membro da comissão e olhe lá, ali para fazer... Hoje não, hoje é uma equipe que trabalha, não é verdade? Equipe. Exatamente aquilo que tu construiu, trouxe essa coisa que era antes um fisioterapeuta para cuidar dos seus atletas para uma equipe que hoje é o atual. Então fala para mim dessa coisa antes e o que é agora. Pois é. Nesses anos agora, 2000, 2010, 2005, 2008,
20 anos atrás. 20 anos atrás, eu comecei a trabalhar entrando com médico. Tá certo? Ou quando eu trabalhava num time pequeno, não tinha médico, mas tinha um fisioterapeuta. Eu era fisioterapeuta do Tiradentes, fisioterapeuta do Carlos do Ar, fisioterapeuta do Icasa, fisioterapeuta do Guarani de Sobral, tá entendendo? E aí os dirigentes, né, os cartolas já começaram a enxergar a importância do fisioterapeuta no primeiro atendimento, certo? Porque a gente tem conhecimento científico, anatômico, fisiológico, para detectar uma lesão, certo? No momento que acontece, é diferente você ter um profissional, não desmerecendo os massagistas, mas o massagista não tem um conhecimento científico igual ao fisioterapeuta, né? Isso não é indiscutível, a gente não vai nem mencionar e conversar isso aqui. Mas a introdução do fisioterapeuta aqui no futebol cearense se deve a mim, a minha pessoa. Eu comecei devagarzinho, trabalhando na equipe pequena, depois entrei nos grandes, e aí começou a se perpetuar. Hoje, quem corre com o médico para atender ao primeiro atendimento são os fisioterapeutas, tanto no Ceará como agora no Fortaleza, e agora no Ferroviário. Entra o médico, entra o fisioterapeuta, certo? Nas equipes pequenas, que não tem condição de ter um médico para atender, entra o fisioterapeuta, entendeu? Isso aí a fisioterapia ganhou muito, a classe, né? Aumentou o número de cargos, aumentou o número de vagas no trabalho da fisioterapia esportiva, certo? E o atleta fica mais seguro em ser atendido a primeiro suporte com o fisioterapeuta. É melhor do que não ter nada, é melhor do que o massagista. Doutor, eu me lembro que quando eu joguei bola, para a gente ter o tratamento de um fisioterapeuta, você tinha que sair do clube para ir numa clínica ou no hospital, para ir encontrar. Hoje, o clube tem uma equipe total para esse tratamento. Essa diferença é muito grande, né, de recuperação. É. E também eu sou o precursor disso. Eu fiz o maior centro de fisioterapia do Nordeste, foi no Ceará Sporting Clube. O que tem hoje lá, tu iniciou esse desenvolvimento. Não, melhorou mais, né? Porque, mas em 2009, eu e o doutor Márcio Adriano e o doutor Paulo Vasconcelos, dono da Nutrimed, grande empresário aqui, nutrólogo, médico, doutor do Ceará, nós investimos, né? E concluímos o maior centro de preparação física e reabilitação do estado do Ceará e do Nordeste. O Ceará era a Série B. O Fortaleza era a Série B, se eu não me engano, também. Sim. Quando o time vem jogar com o Ceará aqui, treina no Fortaleza. E quando o time vem jogar com o Fortaleza, treina lá no Ceará. O Fortaleza era a Série C. Sim. Né? Pois bem, aí o que acontece? O Fortaleza subiu e pegou a Portuguesa na Série B. E aquele Mário Sérgio, que Deus o tem, né, faleceu naquele acidente da Chapecoense, pediu, certo? Vieram jogar aqui em Recife, com o Náutico, na terça-feira, e vieram para Fortaleza jogar com o Ceará aqui no sábado. Aliás, com o Fortaleza no sábado. Então, eles chegaram aqui na quinta-feira de manhã, com 3 jogadores, né, semi-lesionados. Eu digo semi-lesionado, não é lesionado. Porque lesão você não recupera em 24 horas e 48 horas. Certo? É como se fosse fazer um regenerativo, entendeu? O que acontece? Ele veio me procurar lá no Ceará, eu era o chefe da fisioterapia, me pedir para eu liberar a fisioterapia para os jogadores fazer até o dia do jogo, até sexta-feira, tratamento para ver se entraria o jogo contra o Fortaleza com melhores condições, né? É um jogador cansado, jogador com musculatura, né, dolorido, com edema muscular, entendeu? Uma tenditezinha ali, outra acolá. Então, o que acontece? O Mário Sérgio chegou para mim, o Mário Sérgio disse: rapaz, doutor Cláudio, você está de parabéns. Aqui só perde para o São Paulo Futebol Clube. Nem o Corinthians ainda não tem uma fisioterapia dessa. Vai ter, que está sendo construído lá, no Complexo Joaquim Grava, mas não está inaugurado ainda. Agora, do São Paulo eu conheço. Trabalhei lá e joguei lá. Então, vocês estão de parabéns, viu, pela estrutura que tem no Ceará, no departamento de reabilitação, de fisioterapia.
E eu queria agradecer a gentileza de você ter cedido aqui o espaço. Isso aí me deu assim uma satisfação tão grande. E você né? sabe que o Mário Sérgio depois foi contratado pelo Ceará Esporte Clube, né? Depois acho que foi em mas 2011, 2010, 2011. Eu já não estava mais lá, entendeu? Você já tinha saído. Eu saí do Ceará em 2000. Assim que o Ceará subiu, eu saí. Subi porque eu saí, vou dizer ainda o motivo, viu? Eu cheguei nesse ano, 2009, no ano que subiu. Pois é, eu saí, eu vou dizer o motivo, entendeu? Ainda dirigi um jogo contra o Bahia, já foi interinamente essa. Ainda vou dizer aqui como é que eu saí do Ceará, né? Eu cheguei no Ceará, certo? O Ceará tinha um baldezinho de ferro, de alumínio, um mergulhão, aquele que esquenta, uma resistência, e o Anacleto com 5 toalhas e as mesas tudo frouxa. E eu perguntei ao Anacleto, cadê a fisioterapia do Ceará? Doutor, é isso aqui, essas 4 mesas. E esse balde aqui que eu faço toalha quente. Olha. Só um minuto, fazer um parênteses, falar sobre o Anacleto. Anacleto Pires. Gente boa demais, né, cara? Gente boa, cara. Que cara Aprendi maravilhoso. Muito com o que senhor de respeito, né? Maravilhosa pessoa. E, como diz, ele fazia milagre, né? Milagre, porque o Anacleto só trabalha com as toalhas. O Anacleto só tem toalha. Rapaz, Cláudio, só tem toalha. Mas agora vai mudar isso aqui, Anacleto. Eu acredito que vai. Aí, o que acontece? E mudou muito, muito. Cara. Eu fiz 2 jantares. Eu também cheguei nesse ano, 2009. Eu fiz 2 jantares, sim. O Evandro já na iminência de ser presidente, sabe? Ser presidente. Aí eu disse, rapaz, agora eu sou chefe do departamento do Ceará de fisioterapia e médico da medicina. Médico não tem, eu tenho que arranjar um médico para me ajudar, que eu não posso trabalhar só. E 4 mesas quebradas e um balde d'água e 4, 5 toalhas para o Anacleto fazer. Eu não sei fazer toalha quente, né, cara? Eu vou me queimar. Eu vou ter que botar a cabeça para funcionar, né? Aí rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha. Aí Deus me deu uma ideia. Aí, Edmundo, eu fiz uma relação de 50 médicos, torcedores do Ceará. Aí comecei a ligar de um por um, dizendo a minha ideia, né? Que queria fazer a fisioterapia do Ceará, que aquilo era até de fazer vergonha. O Ceará é um time do Nordeste, o maior time do Nordeste, não ter uma fisioterapia, um departamento médico, onde um médico consulte um rogador. Não tinha nada, o Ceará não tinha uma academia enferrujada, cara. Nossa academia era ruim mesmo. Academia enferrujada. Os atletas faziam os exercícios, não tinha sincronismo, porque era tudo, não tinha graxa, não tinha nada, não tinha peso. Quente o ambiente, a gaiolinha que tinha ali perto perto da lavanderia, né? Aí, pois bem, aí eu fiz esse jantar, rapaz, e apurei, e ainda foi bom para mim ainda, que muitos médicos, torcedor do Ceará, né, abnegados, né, situação financeira boa, eu vendi um convite caro, né, exatamente para dar mais qualidade, e muita gente nem foram para o jantar, né, numa churrascaria chamada Espetos. Sei. Entendeu? Aí quem não foi, eu ia ganhar mais, porque eu não ia pagar a cabeça que ia Teve uma arrecadação sem precisar ter os custos, né? Aí eu tive uma boa arrecadação, né? E depois fiz um almoço, depois arrecadei mais que o primeiro, e com esse dinheiro eu peguei e comprei e estruturei o Ceará, na parte física, né? Do que eu pude fazer, e na parte de aparelhamento. E chegou o Danilo com o Projeto 2000, Danilo Ferreira, Sim. que é o vereador hoje, que é dentista. O projeto do Danilo arrecadou e, na mesma hora, ele fez a academia do Ceará, juntamente com a fisioterapia. E aí eu dei a ideia para a gente fazer aquela vidraça no meio, entendeu? Para separar. Porque o jogador estava na fisioterapia e estava na academia ao mesmo tempo, às vezes estava num, estava no outro, entendeu? Para a gente não ficar rodando, aí eu fiz tudo de vidro, tá entendendo? E eu tive muita sorte nessa época, que chegou Dr. Paulo Vasconcelos, né, um torcedor abnegado do Ceará, um empresário, né, bem sucedido, né, e se alinhou a gente, né, se uniu, e o pai dele, Dr. Paulo Leitão, é que fez o acabamento do nosso projeto. Então a gente fez um mando figurinho mesmo, e botamos para funcionar, né? E graças a Deus o Ceará hoje,
eu dei um cutucão nos presidentes, né? E mostrei a valorização da fisioterapia. Porque é um clube que tem uma fisioterapia primeiro mundo. Sim. Né? Que tem jogador ali que ganha 600 mil, 300 mil. E por falta de uma fisioterapia fica parado, sem dando atuar. Prejuízo, né, à equipe e a treinador e etc. Né? Doutor, veja só o seguinte. Quando você me fala essa história, é interessante porque eu convivi com isso. Tudo isso de bom que tu fizeste, né? Além de ser um grande profissional da área, especialista no que faz, né? Tem essas ideias maravilhosas. Porque o Ceará Sporting Clube hoje, quem for visitar hoje, talvez é lógico. Ninguém vai falar sobre o assunto de quem foi que lançou aquilo, quem teve a ideia de fazer isso, aquilo outro. E tudo hoje está confessando, né, essa situação. O Evandro Leitão, quando foi eleito, e foi ele quem pediu a minha contratação, também fazer membro dessa comissão. Não vou aqui questionar nem perguntar porque tu saíste, porque tu disse que saiu, mas criou e deixou plantado essa ideia. Porque lá naquela época, quando eu cheguei, aí fisioterapia mudou muito, hoje é, como você diz, a excelência no Nordeste. A fisiologia também, um próprio gabinete que o Oscar, quando foi o fisiologista, ele falava para mim assim: professor, eu tenho uma sala própria só para mim agora. Eu posso desenvolver um trabalho dentro do sistema aqui, quer dizer, uma coisa especializada. Uma academia de musculação que os preparadores físicos falaram sobre a excelência que também era, né? A piscina que estava abandonada, fizeram novamente, né? O apartamento em cima. Então, o Evandro Leitão, realmente, ele construiu uma coisa muito boa, né? Engrandecendo o nome. É a história que está colocada que a gente não pode estar escondendo, né? E que, na época, o Ceará precisava muito de desenvolver isso, que estava subindo para a Série A, e que realmente subiu, né? E eu falo com isso porque, naquela época, eu fui contratado para a base, mas tive a possibilidade de fazer um jogo contra o Bahia, assumir interinamente, que o próprio presidente Evandro Leitão me convidou para dirigir essa equipe nesse jogo, que foi lá em Salvador, porque ele estava para contratar o PC, né, o Paulo César. Mas o Paulo César só ia chegar depois do jogo. Então, precisava que alguém dirigisse a equipe. Então, naquele ano que subiu, eu ainda tive a possibilidade de pegar esse pedacinho de estar nessa subida. Então, essa história que tu estás contando, eu passei depois disso 5 anos lá. Entendeu? Então, quer dizer, essa história toda que tu construiu de início, que era uma coisa que era abandonada e começou a funcionar, eu depois vivi toda ela e gozei disso aí, né? Porque aproveitei esse momento que já tinha tudo isso implantado, entendeu? Então, quer dizer, foi muito legal, foi muito interessante, né? Inclusive o Evandro, né? O Evandro assumiu, né? Em 2009, né? 2009 foi. Do deputado Eugênio Rabelo, do seu João Rabelo. E o Evandro tinha um sincronismo com a gente grande, sabe? Tinha. Chegar, investir. Eu disse: Evandro, eu quero comprar isso aqui. O Evandro: rapaz, tem pista. Aí eu disse: quer pista, Evandro? Rapaz, pista para eu pagar, mas foi dividir as parcelas. Aí o Evandro disse: não, Evandro, pode deixar, eu vou comprar no meu nome, passar no meu cartão. Eu confio muito em você e no Joel, que é seu financeiro, e o Jurandir também ficava na parte de supervisão, né? Eu posso comprar, só quer dizer assim, compre. E aí eu compro. Não, pode comprar, compra, mas parcela no teu cartão não sei quantas vezes, né? Aqui eu estou até ao talo aqui de pagamento para fazer. Aí está certo. Aí eu comprava do meu nome, do meu cartão, né? Aí eu chegava: Evandro, ó, tá aqui, ó, comprei isso, comprei aquilo. Não, tudo bem, bote ali para o financeiro pagar no dia do seu cartão, certo? E aí foi, né? O Evandro, e muitas vezes o Evandro é um cara muito organizado e uma pessoa, não é que seja prefeito de Fortaleza aqui, que eu não estou... Sim. Mas é uma pessoa que tudo que ele quis conseguir no Ceará, ele conseguiu, né? Ser campeão, subir o Ceará, né? E formar aquela estrutura, né? Com dificuldade, mas... Não sei se como prefeito ele vai conseguir vai estruturar a nossa cidade, ele mas o clube ele não vai ficar só prefeito, não, ele vai para frente de novo, viu? O clube ele deu um jeito, viu? Não sei. Mas olha, interessante. O Evandro é furador de cerca, macho. Doutor Taumaturgo, veja só assim, como a gente está falando vai aqui... outro cargo, mais do que prefeito. Pode esperar, quem viver, verá. Ele é gente boa demais. Eu não tenho nada a dizer contra ele. Passei 5 anos trabalhando com ele e não tenho nada contra, não. E eu acredito que os funcionários também não, porque elogiavam muito eles. Rapaz, a gente sofreu muito aqui dentro. Eu vou contar uma história aqui, certo?
Mas eu já ia mudar de clube, hein? Não, vamos só aqui para terminar o Ceará, certo? Pois não. Teve uma hora lá que eu não vou dizer o médico, né? O Evandro contratou o médico, o diretor médico e tudo. E me proibiram de dar entrevista. Quem tinha que dar entrevista era um chefe do departamento médico. Mas não tinha que falar o fisioterapeuta, que o fisioterapeuta trata. E os repórteres já começaram a notar que quem trata o jogador é o fisioterapeuta. Aí eu, rapaz, eu não vou perguntar ao médico, mas dentro do Ceará tem que atrás do Cláudio. Aí os plantonistas ligavam só para mim, né? Ibernon, Del Luiz, esse pessoal tudinho, né? Da rádio e da televisão. Aí o médico chegou, né? Assumiu a coordenação do departamento médico. Aí o que acontece é que esse médico chegou para mim e me proibiu dar entrevista, tanto no rádio quanto na televisão, né? Aí eu disse assim, doutor, agora você vem tratar aqui no meu lugar, viu? Porque se eu tratar, quem fala sou eu na fisioterapia. Você está entendendo? Aquela besteira já de ciumeira, sabe? Está entendendo? Aí não, mas eu vou falar agora. Tu tiver aqui no momento, tu fala. Na tua parte médica, eu vou falar na minha parte da fisioterapia. Não, só vai ter meu espaço na parte médica. Não, tudo bem, não tem problema não. Mas eu vou pedir o Evandro, vou falar com o Evandro para você não falar mais. Entendeu? Aí depois chama o Evandro, presidente, está uma reunião lá na sala do Evandro. Presidente, estou fazendo essa reunião aqui porque eu sou coordenador, chefe do departamento médico. Eu estou lhe dizendo aqui agora que a partir de hoje o Cláudio não pode mais falar em televisão e no rádio. Aí o Evandro, por quê, fulano de tal? Rapaz, porque quem manda aqui sou eu. Eu sou o chefe de equipe, eu sou o chefe dele. Entendeu? Se eu não falar, tem outros para falar. Aí o Evandro, tudo bem, agora tem que ter um médico aqui. Vocês estão pagos para vir aqui. Agora eu tenho 4 médicos aqui. Se não tiver nenhum médico aqui, quem vai falar é o Cláudio. Não vai falar eu, que eu sou presidente do Entende Lesão. Não vai falar a menina que lava roupa, que é lavanderia. E não vai falar a pessoa que trabalha no campo, que trabalha com grama. Quem vai falar é quem trabalha com lesão. Então o Cláudio vai falar, sim. Aí até o mês assim, mas se ele falar, eu saio. Aí o Evandro diz assim, não tem problema não. Se você sair, você está aqui de graça, não, você está aqui pago. Eu contrato outro médico. Entendeu? Veja só o seguinte, doutor. Quando eu o Evandro sempre ele bota as pessoas no lugar, está entendendo? E vai botar essa prefeitura também no lugar dela, viu? Assim eu espero. Veja só o seguinte, quando eu quisesse mudar de clube, porque nós temos outros 2 grandes clubes, você falou aí de uns 10 clubes nossos, aí Guarani de Sobral, Calouros e tal, beleza. Mas Ferroviária e Fortaleza, que são os 3 grandes clubes do nosso futebol capital, e o Fortaleza cresceu muito quando subiu para a Série A, né? Ele, quando chegou na Série B, já estava numa grandeza, e quando foi para a Série A com o Rogério Ceni, que trouxe várias ideias sobre o assunto, eu não sei na época o fisioterapeuta quem era na época, mas sei que fisiologista depois veio o Edson Palomares, né, que deu também uma grande alavancada nesse sentido de construção. Hoje a gente visita o Ceará Sporting Clube, a gente visita o Fortaleza Esporte Clube e a gente vê os departamentos, todos eles assim como tu estás dizendo. Não sei quem foi que desenvolveu dentro de Fortaleza, mas sei que você chega lá, a coisa mais linda do mundo, estrutura realmente maravilhosa, estão pau a pau ali de estrutura, de condição para realmente fazer um trabalho, né? E o Ferroviário aqui ainda está precisando que alguém chegue lá e mexa com o Ferroviário. Como tu contou a história antes, o Ferroviário, os caras querem colocar em situações que inviáveis, né, para esse desenvolvimento de estrutura. Mas veja só o seguinte, voltando aqui ao tratamento, ao departamento, existe uma coisa muito séria no ser humano também, principalmente no atleta, e de alta performance também, que chama-se tornozelo. É muita lesão de tornozelo também, né? Você me falou sobre tratamento aí do joelho, né, e até do quadril, né, algumas partes do corpo que são muito importantes para quem pratica esporte ou quem faz caminhada, quem corre e faz qualquer parte atlética. Mas e o tornozelo, que nunca vi, rapaz. Segura, o cara não pode nem andar. O problema é o seguinte, o tornozelo, você sabe, né, é a caixa de ferramenta do atleta de futebol, né? Sem o pé não dá. Sem o pé não joga a bola, né? Tem que chutar a bola, tem que parar, tem que, né, mudar de direção. E é o primeiro contato com o solo, é o pé, né? É o tornozelo, tá entendendo?
Então, você tem que estar sempre fortalecendo, né? Essa musculatura e a parte ligamentar do tornozelo, né? E onde acontece maior pisão né? Na região do taço, né? Que é o contato direto, né? E você pisar e o jogador rodar o corpo em cima do tornozelo e romper o ligamento, né? Mas na maioria das lesões, são lesões que saem rápido, viu? Do departamento médico hoje, da fisioterapia, lesões de tornozelo, né? A gente tem um aparelho onde eu trabalho eu tenho que ter. Chama-se turbilhão. Certo? Aliás, a imersão numa água quente, né, até 38 graus, com uma bomba que mexe na água e faz o turbilhamento, né? E faz a hidromassagem, né? Que é a maneira mais rápida de você recuperar. Porque é o seguinte, o fisioterapeuta, ele vai atrás de sangue, seja lá de que for. Ele tem que colocar sangue naquela região a ser tratada. Entendeu? Que só inflamatório, entendeu? Não vai resolver a lesão do jogador. O inflamatório é coadjuvante à parte física, entendeu? A medicina física é que traz sangue para a região a ser tratada. E você sabe que o sangue é ouro no nosso corpo. Sim. Entendeu? Nosso corpo é formado de mais de 80% de sangue. Entendeu? Então, acontece, no sangue é que existe os nutrientes que traz as defesas do organismo, as estruturas que vai cicatrizar aquela lesão. Tem uma recuperação para o tornozelo mais rápida é o turbilhão. Turbilhão. Existe um tipo de antigo, né? Um método antigo, raiz, banho de contraste. Você já pegou o banho de contraste? Sim, já. O que é que você faz de banho de contraste? Você faz 20 minutos a meia hora, todo o tempo ele imergido dentro, com o pé dentro, tornozelo, né? Chama-se a cachola, dentro de uma água quente, e depois você fica fazendo exercício, brincando com sangue, traz e leva, tá entendendo? Você bota num balde cheio de gelo. Eu tenho um aparelho lá na minha clínica, eu tenho um turbilhão de gelo e um turbilhão quente. Aí você fica fazendo um revezamento, chama-se exercício vascular. O que acontece com isso? O sangue vem e volta, e leva o edema com ele para absorver e sair na urina. O paciente faz 2, 3 sessões de turbilhão, de 40 minutos, e você dá uma massagem de esvaziamento, uma liberação, aquele edema já foi embora. E quando o edema vai embora, aí começa a mobilidade a acontecer maior. A amplitude de movimento aumenta. Então é muito simples, né? O tratamento. Simples. Né? Está entendendo? A gente bota faz uma loucura. Parafernália. Porque na realidade não dá para a gente chutar, não dá para correr, não dá para nada. Mas aí o que acontece? Lógico que tem que ter uma imobilização, né? Sim. Existe a fase aguda, subaguda tem que respeitar. Aguda, subaguda e a fase crônica, de fortalecimento e a de transição. Você está entendendo? Mas hoje, todos os clubes hoje de grande estrutura tem turbilhão. Você vai no São Paulo, tem 8, 10 turbilhões. Vai no Corinthians também tem vários, Fluminense. Entendeu? O pessoal trabalha tudo atrás de sangue. Entendeu? Eu vou contar uma história para ti aqui. Eu queria saber hoje que tipo de tratamento se faz em relação a isso. A gente está falando de tornozelo. Eu tive um amigo que jogou comigo chamado Lúcio Sabiá. Sei. Passou por mim, o Lúcio. Pois é. O Lúcio Sabiá era um jovem, como eu também. Quando eu cheguei no Ferroviário, ele um jovem, ele tinha sido emprestado para o Fortaleza para disputar um campeonato brasileiro na nossa época. Olha, estou falando de 78 para 79, né, quando o Ferroviário foi campeão. E ele disputou o brasileiro pelo Fortaleza, em 78, era jogador do Ferroviário emprestado, voltou, né? E eu fui conhecendo muita coisa do Lúcio Sabiá. Logo jogava perto dele, logo, goleiro, né? Pois é. Meu zagueiro, ele me orientava muita coisa. Era um cara novo como eu, mas me orientava muito. Edmundo, quando eu for para a dividida, tu não vem e tal. Então, essas coisas todas. Aí, vamos voltar aqui para o assunto. Tornozelo. O Lúcio Sabiá, ele machucava, ele não queria sair do jogo, não. Rapaz, ele estava machucado, ninguém nem andava com o tornozelo machucado, ele machucava os dois. E mesmo assim, ele queria ir para o jogo. Entendeu? Hoje é evidente, né, que vocês não permitem mais que o jogador entre em campo, nem com uma pequena lesão. Imagina com os dois tornozelos. E ele jogava assim, cara. Você vivendo futebol é importante, rapaz, é bom demais, é gostoso. Sabe? Tinha um jogo Ceará e Vila Nova aqui, um sábado,
4 horas da tarde. Eu começando no Ceará, né? Mas aí levei o doutor Ciro Cid, um ortopedista, quem trabalha junto ali na clínica da Bezerra, né? E o Ciro é torcedor do Ceará e queria, sabe, começar, entrar em campo, entendeu? Aí convidei o Ciro, aí o Ciro, não, vou na hora, né? Porque tem que assinar a súmula da CBF, sim, tudo. sim. Aí eu deixei o Anacleto, que na minha época, o Anacleto que corria com o médico, eu ficava, como eu sou da federação, né? Eu ficava ou no túnel da federação ou ali na primeira cerquinha ali do Castelão. Mas todo mundo me conhece, eu entrava e saía do Castelão todo tempo. E tinha um crachá, né? Aí a gente tinha um sinal, né? Quando o Anacleto baixava 2 dedos polegar, certo? É porque a lesão era grave, eu tinha que entrar, entendeu? Sim. Aí tinha um médico. Vocês tinham os códigos. Às vezes a gente não entende, que está lá quem atende, mas quem, né? Entendeu? Aí quando ele levanta o polegar, aí eu ficava, entendeu? Quando ele baixava o polegar, eu corria, né? Para chegar junto com o médico e já com o Anacleto chegava primeiro, e o Anacleto sabe correr ali na lateral e entrar ali mais que ninguém, né? Pois bem, aí o Ceará tinha um jogador chamado Zé Augusto, volante, que hoje é treinador. Sei quem é. Né? Eu sei que aconteceu a jogada no meio do campo, a lesão, né? Ele chutou, foi cruzar a bola, o centroavante, e o chute dele, o cara deu uma solada. E o Alox, o dedão do pé na chuteira, luxou dentro da chuteira, tu acredita, rapaz? Aí eu vi aquele mondrongão na chuteira, aí cheguei, Anacleto, aí o doutor Cid, pai, Cláudia, eu acho que é no dedo dele aqui, no Alox. Então pode tirar a chuteira dele, aí tiramos a chuteira. Aí tiramos um meião, né? Rapaz, quando a gente tirou, o dedo do pé subiu, sabe? O dedão do pé subiu. Minha nossa. Ficou assim, sabe? Dentro da chuteira ele ficou praticamente para trás. Para trás. Aí o Ciro, claro, agora vamos reduzir, vamos. E o médico, e o árbitro pensando que ele estava fazendo cera, sabe? Eu sei tudo, eu sou dentista lá no Maranhão, era um árbitro do Maranhão, né? Eu sou dentista, eu vou dar aqui 5 minutos aqui, se vocês demorarem muito eu vou aumentar mais 5 minutos do jogo, vocês estão querendo ganhar tempo. Aí o Ciro olhou assim, meu amigo, você é dentista, aqui eu sou ortopedista. Aí eu, rapaz, deu uma zoada, nós colocamos no local, né? Eu segurei, o Ciro puxou, né, o médico. Rapaz, fez um bloco tão grande, sabe? Que eu acho que o Castelão todo ouviu, né? Aí eu disse, Ciro, vamos olhar aqui atrás da sola se tem uma luxação exposta, que podia ter furado a pele, né, cara? Aí a gente não podia deixar o atleta jogar. Aí o Zé Augusto, como é que tá? Eu disse, papai, tô bem. Pode calçar aí que eu... Aí, Cláudio, vamos tirar ele. Ele disse, rapaz, vamos ver aqui o Zé Augusto. Zé Augusto veio aí. O Zé Augusto, uma forma danada, estava na reserva, era a 4ª partida como titular. Aí o Zé Augusto só fez bater assim no chão do top. Tô bonzinho, Cláudio. Vamos pra cima. Aí o Heriberto da Cunha era o treinador, Heriberto. Se era para substituir, ele disse, não, beleza, né? Aí tudo bem, a gente saiu, né? Aí estava faltando 20 minutos para terminar o jogo, né? Rapaz, o Zé Augusto aguentou os 20 minutos, normal. Aí terminou o jogo com o vestiário, chegou lá, rasgamos a chuteira, rasgamos o meião para deixar o Zé Augusto sem nada. Você acredita, rapaz? Do edema que deu. Na lesão. Aí levamos para radiografar, graças a Deus não teve Aí eu te faço a pergunta, voltando ao Lúcio Sabiá e junto com o Zé Augusto agora. Quando o jogador está assim, ele está no campo, mesmo sentindo dor e não quer sair, tá não, certo? mas existem já lesões. Essa é uma liberação que ele tem, você como médico, como acompanhamento? Ele é o dono do corpo dele, a gente tem a parte científica. Sim. Né? Nesse caso aí, a luxação, né, que a gente fez a redução, a gente sabia que estava no canto, tinha direitinho, não tinha nenhum vestígio de luxação, de ruptura de tecido, né, que poderia fazer uma infecção. Lógico que tivesse rasgado aqui, tinha que pontear, né, tinha perigo de dar uma infecção. Né? A gente tinha tirado ele do time, né? O Ceará ainda estava ainda tinha uma distribuição aí para queimar. Diz, Augusto, eu vou ligar, eu vou mandar trocar. Não, troco não, para aguentar os 20 minutos, estou bonzinho. Aí só batendo no chão, né? Mas o jogador... E jogou normal. Jogador do tempos antigos, mania disso, né? Não queria sair de jeito nenhum. Agora, tem lesões que a gente, entendeu? Tem lesões de posterior, que o cara sente, a gente não precisa nem nada, só vai trocar. Tem lesões de torção de joelho, que a gente vê que vai, se voltar, vai comprometer mais ainda, uma lesão, aumentar, uma lesão grau 1, grau 2, vai para grau 4, entendeu? E vai dar mais
tempo de demora para o atleta voltar, a gente tira, entendeu? E esse tempo é de vocês ou é do atleta continuar ou não? Não, mas essa decisão é do médico, da fisioterapia, né? Do fisioterapeuta que hoje trabalha. Hoje, todo time hoje do Sul, você vê que corre um médico e um fisioterapeuta, né? Isso aí com o intuito de os dois decidir na hora qual é o melhor, né? Mas, graças a Deus, a fisioterapia está crescendo muito. Essas Entendeu? lesões que a gente está vendo constantemente aí, às vezes nem é lesão, mas é uma preocupação muito grande, cabeça com cabeça, que hoje dizem, né? Qualquer Não, ela é a batida de cabeça concussão, mesmo. né? Existe a convulsão e a concussão, né? A concussão é quando o cérebro faz só balançar dentro da cabeça. Sim. Aí ele pode desmaiar, né? Pode escurecer a vista, né? Ter um aceleramento, ou seja, uma mobilidade do cérebro dentro da carota craniana. É diferente de você ter uma pancada forte e dar uma hemorragia, né? Entendeu? E dar um edema cerebral, é diferente. Concussão é uma coisa, convulsão é outra, entendeu? Certo? Entendi. Nesse caso aí, a pessoa já entra em convulsão. Quando a pancada é forte, aí você tem que até chamar parte de ambulância, UTI móvel, né? Que aquelas ambulâncias tudo são de alta performance, né? Doutor Taumaturgo, eu queria te pedir uma licença e fazer um parênteses aqui, que eu queria falar diretamente para as pessoas que acompanham o nosso programa. Nós temos patrocinadores e esses patrocinadores, eles são pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam nessa nossa informação. Hoje o que você viu aqui de história, de conhecimento e de informações foram tão grandes em relação a você que é atleta ou não, que é um prazer muito grande de esses convidados estar no nosso programa. Então, nós queríamos agradecer ao nosso patrocinador da Arena HJ, seu Cleves, que acredita no nosso trabalho e que nos incentiva, que faz com que a gente continue desenvolvendo o nosso trabalho. Queríamos também conversar e dizer para ela que estamos muito satisfeitos, a dona Ângela, que é a dona do Hotel Maribu, onde recebe muitas delegações de esportes aqui do nosso estado para participar das competições da Série C, Série B e até da Série A no seu hotel. Somos muito gratos e satisfeitos por seu apoio. Queremos também agradecer a dona Ediane, que é dona da empresa Dona de Si, tá certo? E que é diretora da EAF, que faz também o patrocínio e que nos concede com que continuamos com esse processo de podcasts e fazer com que a gente tenha a continuidade do nosso programa. Compartilhe e faça seu like para que a gente tenha um número de assistência ou de pessoas que acompanham maiores e leve a seus amigos esse assunto de grande importância como é exatamente esse aqui em relação à prática esportiva e que tem a recuperação, o tratamento, o que é que você tem que ter o cuidado, como está aqui o doutor Taumaturgo falando para todos nós, para ter esse cuidado. Eu queria, doutor, antes que nós encerrarmos nosso podcast, falar sobre as pessoas que não são atletas, que têm as lesões tanto quanto com qualquer atleta. Só que ali é de alta performance. E essas que não são, como deve ser tratado? Como deve ser o cuidado? Correr direto para a tua clínica ou em casa mesmo, ou fazer uma preocupação? Porque cuidado de musculação, ter pessoas da fisiologia, pessoas da exercício físico, ele não vai ter, né? Então, como fazer esse tratamento para essas pessoas que não são atletas? É uma pessoa que pratica esporte uma vez por semana, né? 2 vezes por semana, nas areninhas, né? E campo do subúrbio, ou esses campos de aluguéis, tá entendendo? É se preocupar muito com o terreno, certo? Onde é que você está pisando, tá entendendo? E geralmente, quando der o sinal de alguma dor muscular, procurar um profissional na área de saúde, na reabilitação esportiva, um médico, um fisioterapeuta, para averiguar o que é que está acontecendo e prevenir, entendeu? Que é melhor do que remediar. Você reclamar uma lesão mais forte, tá entendendo? E demorar mais você voltar à atividade física. E, geralmente a pessoa gosta do futebolzinho, né? Quem que não gosta de bater seu rachinha uma vez por semana, 2, né? Mas tem que estar sempre ligado com a saúde, com o envelhecimento e sempre manter a estabilidade, como eu falo, pensar bem, fazer bem, a densitometria óssea. A partir de 40 anos é importante, né? Fazer o exame de sangue, né? TGO, TGP, função renal, função hepática e a parte de vitamina D, entendeu? Vitamina B1, B6, B2. Isso aí tudo tem a ver com prevenção de lesão no futuro.
Você que pratica uma vez futebol por semana, ou uma vez por mês, ou aleatoriamente, você tem que estar sempre ligado, entendeu? Porque você vai correr com o corpo. E você corre com o músculo e com o osso. Então, os dois estão suscetíveis a ter lesões. Então, o primeiro sinal é você achar que você não está bem, está inconfortável, está entendendo? Está o desconforto articular ou muscular, correr para um profissional da área, um médico, ortopedista, ou um médico esportivo, um fisioterapeuta que trabalha com lesões do esporte. Então, pronto. Antes da sua despedida, tá certo? Eu quero aqui, como apresentador do programa da CT5, te agradecer muito, né? Foi uma satisfação enorme tê-lo, esse bate-papo contigo aqui, né? Tê-lo aqui no nosso programa. E você pode usar também o seu endereço. E para esses cuidados que você falou que deve ter, é lógico que lá na sua clínica você vai orientar e vai ter uma aproximação maior à lesão daquelas pessoas. Tá certo? E pode até dizer o endereço, não tem problema, da sua clínica, e faça a sua despedida. Eu queria primeiro agradecer, né, a você, ao CT5, né, ter me colocado aqui esse podcast aqui da Casa da Vovó Dedé. A estrutura aqui, a estrutura muito bonita, muito bem feita, e o pessoal da equipe de apoio, diretor também, foi muito bem tratado, né? Não sabia que em Fortaleza tinha isso aqui não, cara. Vocês estão de parabéns aqui. E queria agradecer, certo, a todos e falar que nós atendemos na minha clínica, lá na Avenida José Bastos, agora que é Américo Barreira, 5285, Ortoclinic. A gente tem serviço lá de laboratório, de ultrassonografia, de nutricionista, ortopedia de coluna, ortopedia geral, e tem a parte de fisioterapia esportiva e a fisioterapia neurológica. Nós atendemos tanto lá na Zé Basto, como na Bezerra de Menezes, a clínica 100, a clínica do Dr. Ciro Cid. Eu atendo de manhã na clínica do Dr. Ciro Cid e à tarde atendo na minha clínica até à noite. A gente atende de segunda a sexta, né? De 7 a meio-dia e de 2 horas até às 20 horas, de segunda a sexta. Entendeu? Atendemos vários convênios, como SUS, Unimed, ISEC, IPM e Apivida. E preço popular. E só queria dizer aqui uma coisa para você, tá? Edmundo. Eu tenho 38 anos de formado. Nunca um indivíduo, um ser humano aqui na Terra, deixou de fazer fisioterapia por falta de convênio ou por falta de dinheiro. Que legal. Isso aqui... Teu coração é muito grande. Meu coração, certo? Isso aqui é um pacto que eu fiz com meus pais, tá entendendo? E outra coisa, eu sou de Heriutaba, e quando uma pessoa da minha cidade chega, paga uma consulta comigo, um tratamento comigo na minha clínica, se eu descobrir que ele pagou, ele vai receber o dinheiro de volta. Eu não quero, não recebo. Que bom, isso interessante foi um pacto que eu tive com meu pai e minha mãe, entendeu? E de não cobrar nada aqui da minha terra, nenhum conterrâneo, tá entendendo? E sou um cara, você me conhece, sou um cara que gosta de servir o próximo, entendeu? E Deus me ilumine cada vez mais para eu crescer assim será, dentro da minha estrutura e poder atender essa população. Eu atendo a população carente e a população com dinheiro. E meu tratamento é igual. Meu tratamento tem equidade para todas as classes, níveis sociais e culturais. Entendeu? Muito obrigado. Eu que agradeço a tua visita, tá bom? Tá aí, pessoal. O endereço tá aí, é uma pessoa de um coração bom e que quem tiver as necessidades de tratamento, procurar o Dr. Cláudio Tamaturga no endereço que foi dado, tá bom? Um grande abraço e obrigado. Pronto.